Abre sua Bíblia então, Apocalipse 2. Hoje nós vamos ler do 12 ao 17. Amém? Do 12 ao 17. Diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou senão, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. E lhe darei uma pedra branca, e na pedra branca um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante, queridos. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, mais uma vez pedimos a tua orientação nessa noite. Somos gratos pelo privilégio de termos a tua palavra para, Senhor Deus, para lermos, para meditarmos, para nos ensinar e para nos mostrar o que é a tua vontade. Nós somos gratos por ela, porque nós sabemos que, Senhor Deus, quantas, talvez milhões de pessoas no mundo não têm acesso à tua palavra, Pai. Mas nós temos acesso, nós somos gratos por ela, Pai. E nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, porque não queremos lê-la, Pai, como um livro qualquer, mas com toda reverência, Pai, com toda, sabe, querido Deus, com todo o temor e tremor, ó Pai. Nós queremos ler a tua palavra, Pai amado, entendendo que ela vem da tua boca, Pai. Entendendo, Pai, que ela é inspirada por ti, Senhor. Entendendo, Pai, que ela é o norte para as nossas vidas. Por isso pedimos ao Senhor que fale conosco nessa noite. Tira da nossa mente, do nosso coração, Senhor Deus, toda a resistência. Destampa os nossos ouvidos, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, para que possamos ouvir aquilo que está no teu coração, papai. Senhor Deus, usa a minha vida, Pai, que apesar de mim, o Senhor possa falar com a tua igreja, que apesar de mim, o Senhor possa falar, ó Pai, ao coração do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, glória a Deus. Hoje, então, é a terceira carta que nós estamos estudando de Apocalipse. Esta carta de Pérgamo. E esta carta, queridos, de Pérgamo, Pérgamo era uma cidade com um passado glorioso. Historicamente, era talvez ali a mais importante da Ásia. Tem um homem chamado Plínio, ele dizia que ela era a mais famosa cidade da Ásia. E assim, ela foi, queridos, ela foi entregue por testamento, para vocês terem uma ideia, a Roma, através do seu rei Sulécio, isso. Ele passou por papel, em papel passado para Roma. Então ela tornou-se ali a capital da província romana na Ásia. Pérgamo também era uma importante centro cultural. Era superior ali, vamos dizer assim, a Éfeso e Esmirna. E tinha uma famosa biblioteca, ela tinha em torno de 200 mil pergaminhos. E ela só perdia para a biblioteca de Alexandria. Então, assim, tinha muitos pergaminhos naquele lugar. Pérgamo ainda era destaque ali no centro de paganismo também, como toda aquela região, como nós vimos em Esmirna, nós vimos em Éfeso. Aquela região era uma região extremamente pagã, tinha tantos e tantos deuses. Ali havia vários altares para vários e vários deuses diferentes. Inclusive, um deles era dedicado a Zeus. E ali se tornou aquele templo também, assim como o do Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, queridos. Então, assim, era algo esplendoroso, grande. E aí também, fora Zeus, havia outros deuses, inclusive tinha um que chamava Esculápio. E interessante que esse Esculápio,
ele era considerado naquela época o Deus da cura. E aí as pessoas iam de longe para poder orar para ele, para poder oferecer sacrifício a ele e tudo mais. Ele era considerado ali um Deus salvador. Para nós termos uma ideia, ele era conhecido ali como, tinha um Deus ali como uma serpente. E hoje nós vemos, né, na medicina, o símbolo da medicina hoje ela tem uma serpente, né, para vocês terem uma ideia, né, como foi a influência deste homem. Né. Pérgamo também, querido, ela estava no centro da Ásia, no culto ao imperador. Nós vimos que Esmirna, né, nós vimos semana retrasada que Esmirna, ela foi o primeiro lugar onde se cultuou Roma. Já Pérgamo foi o primeiro lugar onde cultuou o imperador. Então, assim, era uma cidade, né, para nós entendermos assim, realmente extremamente idólatra, né, extremamente voltada para as coisas do mundo, extremamente voltada a deuses pagãos. Nós vamos ver aqui uma cidade promíscua, uma cidade que realmente vivia distante de Deus, distante daquilo que Deus ensinava, distante da palavra. Uma cidade realmente extremamente complicada. Né? Mas nós vamos ver mais. Então, eu vou trabalhar hoje de uma forma diferente, amém? Eu vou fazer as aplicações conforme eu for lendo aqui algumas partes desses versículos. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero falar, né, que o Senhor fala aqui, que tem a espada aguda de 2 fios, né, ou espada de 2 gumes. Então, assim, é interessante, queridos, que toda vez que nas cartas, se você for ler depois as cartas, você vai ver que cada uma das cartas o Senhor se apresenta de uma forma, justamente daquela forma que era para combater aquilo que estava acontecendo. E aqui nós vemos ele falando aqui, fala aquele que tem, né, na língua a espada, né, quando eu vou ler novamente aqui, ó, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Então, assim, ele está falando, que espada é essa? A palavra. Então, ele está falando da palavra. Então, alguns têm observado que nos diversos títulos, ele sempre se apresenta de uma forma que vai combater aquilo que está acontecendo em determinada cidade. Então, assim, ele se apresenta para Éfeso falando que é aquele que passeia, né, no meio da igreja. Então, para cada um, ele se fala de uma forma. E aqui, então, nós vemos, queridos, alguns pontos. A palavra de Deus é uma espada. A palavra de Deus é espada, né? É uma arma tanto para a defesa, né? Nós estudamos um pouco sobre isso uns meses atrás, também para o ataque. Né? Então, assim, capaz de destruir tanto o pecado quanto o pecador. Então, a palavra de Deus, né, o Senhor está falando que vai vir com a palavra, e a palavra ela vai ser o suficiente para combater aquilo que está acontecendo naquele lugar. Né? Também fala que ela é afiada. Né? Então, isso mostra que nenhum coração, queridos, é duro o suficiente para que essa palavra não possa entrar, para que essa palavra não possa chegar lá e fazer morada e limpar aquele coração. Sabe, queridos, ela consegue separar alma e espírito juntas e medulas. Então, a palavra de Deus ela é extremamente poderosa, ela é afiada. Né? E ela fala também de 2 fios, né, falando do corte, né, tanto na ida quanto na volta. Então, a palavra de Deus ela é penetrante, ela vai trazer ali, queridos, aquilo que nós precisamos para realmente mostrar para nós o caminho que nós devemos seguir. Então, o Senhor está falando que a palavra vai mostrar, então eu irei até eles com a palavra, e a própria palavra vai condená-los ou vai salvá-los. Eles que vão escolher, assim como nós hoje. Né? Nós temos a palavra de Deus e ela precisa ser o nosso norte. A palavra de Deus precisa ser o nosso norte. Muitas vezes nós vivemos muito de achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Isso é um grande erro. Nós precisamos viver de acordo com a palavra. A palavra ela diz sim, então é sim. Se a palavra diz não, então é não. Então, um grande problema que muitas vezes as pessoas têm é de viver de achismo. Eu acho. Mas o que a palavra diz? A palavra diz tal coisa. Não, mas não é bem assim. Então, hoje, as pessoas elas não têm a verdade como absoluta. Ela tem a verdade como algo relativo. E é um grande engano, porque a Bíblia é a verdade absoluta. Jesus é a verdade. Ele fala que ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Então, a verdade de Deus precisa entrar em nosso coração. Então, o Senhor está falando aqui, que ele falando da espada de 2 gumes, né? Que é uma espada afiada. Ela vai realmente fazer aquilo para que ela, sabe, queridos, fazer com que aquelas pessoas entendam ou não. Elas venham realmente a se converter ou elas vão acabar sendo lançadas no inferno. Uma outra coisa que ele fala aqui, sei onde habitas. Né?
Então, a grande verdade, queridos, é que Deus é onipresente. Ele é onisciente. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que aquela igreja estava passando. Talvez tantas situações difíceis, né? Mas de alguma forma algo de bom ela tinha, né? O Senhor fala assim: eu sei onde habitas, né? Lá está o trono de Satanás. É como se ele dissesse assim: eu sei que a situação aí não está fácil, eu sei que está difícil o momento que vocês estão vivendo. Então, assim como o nosso Senhor, queridos, toma nota de todas as vantagens e oportunidades que temos para serviço nos lugares em que vivemos, assim Ele toma nota também de todas as tentações, de todas as provações que passamos. Ele sabe o que você está passando hoje. Talvez você consiga, dele não tem como esconder. Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe como está o teu coração, Ele sabe das dificuldades, e Ele também sabe as coisas que você fez por Ele. Ele sabe as coisas que você fez para o reino. Ele sabe as coisas que você fez para sabe, glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Ele sabe de tudo isso, queridos. Nada passa despercebido. Nada passa despercebido. Ele sabe de todas as coisas. Às vezes as pessoas pensam que Ele não está vendo, mas Ele está vendo. Ele vai retribuir a cada um com aquilo que é feito. Por isso que ele está dizendo aqui: eu sei onde tu habitas. E depois ele continua dizendo: está lá, né, no local que eles estão, está o trono de Satanás. Então, e aí quando nós falamos desse trono de Satanás, vários teólogos, historiadores falam de diversos pontos, falam que talvez esse trono de Satanás representasse ali o templo de Zeus, talvez fosse lá como é que é o nome dele aqui? Que é um nome difícil. Esculápio, talvez fosse, né, por causa de Esculápio e tantas outras coisas mais, mas talvez também tenha sido por causa de Roma, por causa de toda, de todo ali aquele governo romano nessa cidade, né? Eles eram violentos. Os historiadores falam que as pessoas elas tinham que ir pelo menos uma vez, né, até Roma para poder, uma vez por ano, para poder lá prestar culto a Roma, e depois ela podia fazer o que ela queria. Então você vê que a grande dificuldade, queridos, aí, o cristão ele não ia fazer isso. Ele não ia lá para cultuar a Roma, ele não ia lá para adorá-la como um Deus. Então isso já era mal visto pelas pessoas. Então as pessoas já olhavam para eles de uma forma diferente. Eles poderiam fazer o que quisessem durante os outros 364 dias no ano, mas um dia tinha que ser dedicado a Roma. E o cristão verdadeiro, ele não faz negociação. Ele não faz, o nome disso muitas vezes, queridos, é ecumenismo, né? Negociação. Então você adora o meu Deus, eu adoro o seu Deus. Isso é um grande engano. Está errado. Nós precisamos ter certeza que nós servimos um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus glorioso. Nós cremos na palavra, nós cremos que aquilo que ele fala na palavra é verdade, então nós precisamos viver isso. Não dá para nos submetermos: mas é só um negocinho de nada, é só um errinho de nada. Não, isso não afeta nada. Afeta, quer dizer, afeta muito. Ou nós vivemos a palavra na íntegra, ou não vivemos a palavra, né? Hoje nós vivemos uma época onde tem tantas heresias, tantas heresias, que é assustador. Às vezes quando você está lá na internet, no YouTube, você está vendo de repente uma coisa evangélica, lá, algo cristão, algo religioso, daqui a pouco ele lança outra coisa, de repente muitas vezes você vai lá e clica para ver o que é. É cada heresia, cada coisa, sabe, sem cabeça. E o pior é que muitas pessoas acabam seguindo isso e acham que é certo. Mas é só uma coisinha. Não é só uma coisinha, queridos. É algo que pode realmente te tirar da presença de Deus. É algo que pode te lançar no inferno. Então nós precisamos estar atentos a isso. Lógico que não existe denominação perfeita, né? Porque lá está o homem estando lá, algo vai acontecer de errado. Mas a grande verdade é que nós precisamos seguir a palavra. Nós precisamos seguir a palavra, amém? Uma outra coisa, ele fala assim, né? Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Essas são duas afirmações muito interessantes, queridos. Eles reteram o nome, né? Tu não
te envergonhas do meu relacionamento, é o que o Senhor está dizendo. Você reteu o meu nome, você não se envergonhou de mim. Mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provações, você não se envergonhou de mim. Mesmo naqueles momentos difíceis, você não se envergonhou de mim. Mesmo em momentos que parecia que estava tudo contra você, você não se envergonhou de mim. Entende, queridos? Olha, eu estava meditando nessa palavra, eu estava pensando aqui, né, esculápio, nesse esculápio, né, esse Deus que eles chamavam de Deus lá. Imagine assim, queridos, a situação. Talvez você já tenha passado por isso, ou talvez alguém próximo de você já tenha passado por isso. De repente, a pessoa ela está doente, ela está lá com algum problema de saúde. E ela tem buscado a Deus. É uma pessoa fiel, é uma pessoa justa, é uma pessoa que está na presença de Deus, que tem prazer de estar na presença de Deus. É uma pessoa que ama a Deus, é uma pessoa que se entregou totalmente a Deus. Mas ela, por algum motivo que só Deus sabe, ela não foi curada. Por algum motivo que só Deus sabe, ela não teve a sua cura, ela não teve a sua restauração. Mas ela está lá buscando a Deus, ela está lá fiel. De repente, um amigo dela, que serve uma outra religião qualquer, que não tem Cristo como Salvador, que não busca a Deus, que fala um monte de mentira, um monte de baboseira, e de repente, ela vai lá naquele lugar e ela é curada. De repente, ela vai lá e ela volta curada, de repente ela tinha a mesma doença. Imagine a situação, de repente, daquele cristão, queridos. Aí que está... Sabe, talvez eles tivessem passado por tantos problemas, eu estou citando aqui, dando um exemplo, mas assim, talvez eles tivessem passado por isso e por tantos outros problemas, por outras perseguições e tudo mais, mas eles não negaram a Cristo, eles continuaram fiéis, eles continuaram buscando a Deus, eles continuaram guardando o nome do Senhor, porque não é a situação à nossa volta, queridos, que vai mudar o nosso pensamento, que vai mudar a nossa fé, que vai tirar os nossos olhos do Senhor. Nós precisamos entender isso. Então nós precisamos guardar o nome do Senhor. Não importa o que aconteça à nossa volta. De repente Deus permitiu a cura, e nós sabemos também que Satanás ele é muito sujo. Quantas pessoas eu conheci que ia em determinados lugares, e aí voltava de lá curada com aquilo, mas daqui a pouco estava presa com outra coisa. Satanás aprisionava cada vez mais. Aí para poder tirar aquilo, tirava dinheiro, e às vezes tirava aquela doença lá, mas colocava uma outra. Isso para enganar as pessoas. O nosso Deus não engana ninguém, queridos. Nosso Deus é um Deus de milagres, como nós cantamos. É um Deus de maravilhas, queridos. É um Deus que pode todas as coisas. E se Ele não efetuou a cura, se Ele não efetuou o milagre ainda, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Amém? Uma outra coisa, né? O que te tornou fiel, assim, né, é a graça de Deus. Ele fala assim, continuando ali, não negaste a minha fé. E ele fala aqui, não negaste a minha fé. Continuou crendo. Né? Nossa fé terá grande influência sobre a nossa fidelidade, queridos. Quantas pessoas perderam a fé? Quantas pessoas tiraram os olhos de Deus? Quantas pessoas não acreditam mais na Bíblia? Quantas pessoas não acreditam mais? Quantas pessoas não acreditam mais em igreja? Né? Quantos desigrejados nós temos hoje pela internet? Você entra lá, tem até canais lá de desigrejados. E lá eles metem o pau. Por que vai na igreja? Vai na igreja para dar dinheiro para o pastor, na igreja fazer isso, é tudo mentira. Mas está lá longe, afastado do corpo. Afastado do corpo. Então, queridos, nós precisamos guardar a nossa fé. E se nós não guardarmos a nossa fé, como nós vamos ser fiéis? Como nós vamos permanecer fiéis ao Senhor? E eles aqui mesmo em meio a todo aquele sufoco que eles passavam, a época de perseguição, vendo toda aquela idolatria, correndo risco, sabe, dia após dia de morrer. E ainda assim, queridos, eles guardaram a fé. Ainda assim, eles continuaram com o Senhor. E aí ele fala aqui, né, nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morta entre vocês. Né? Então assim, não tem
talvez assim, uma certeza absoluta do que aconteceu, né, com Antipas, né? Mas segundo Tertúlio, ele dizia que Antipas era pastor da igreja de Pérgamo. Ele foi colocado dentro de um boi de bronze, eu já falei sobre isso, e foi queimado até a morte ali, né? Então foi colocado dentro daquele boi, né? Se você, até na internet lá, se você procurar lá, né, boi de bronze, onde as pessoas eram colocadas, faziam muito isso com os cristãos. Então ele foi colocado lá dentro e foi tacado fogo embaixo, e ali aquilo vai pegando fogo, vai esquentando lá dentro, vai cozinhando, fritando a pessoa lá. Então foi o que, né, dizem o que aconteceu com ele. Vamos lá, continuando. Ele diz assim: entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Então havia ali, queridos, muitos ensinos que não eram ensinos legítimos, não eram ensinos de acordo com a palavra do Senhor. Eles ensinavam a comer coisas sacrificadas a ídolos. O Senhor fala para não fazer isso. Eles praticavam fornicação, assim, tinham tantos pecados, adoravam outros deuses, e essas pessoas, o Senhor está falando que eles estavam dentro da igreja. Ele não estava falando das pessoas que estavam fora da igreja. Entenda isso, queridos. Ele está falando das pessoas que estavam dentro da igreja, e ali elas tentavam influenciar de certa forma outras pessoas, e muitos acabavam indo por esse caminho. E quando ele fala aqui de Balaão, depois você lê na sua casa, lá em Números 22 ao 24 e depois o 31, então Números 22 ao 24 e depois o capítulo 31 também. Fala de que Balaque foi atrás de Balaão para poder ele jogar uma praga lá sobre Israel. E aí ele foi, né, mandou umas pessoas lá cheias de dinheiro para poder comprar ali a Balaão, para que ele profetizasse coisas ruins lá, para que ele pudesse declarar ali, né, sobre Israel maldição. E aí Balaão vai lá e vai orar ao Senhor. E ele vai lá e ora ao Senhor, e o Senhor fala para ele: não vá. Então de manhã ele acorda e ele vai lá e fala para a senhora: o Senhor mandou não ir. E aí então eles vão embora. E eles chegam lá para Balaque, e Balaque: não, volta lá, insiste de novo. E eles voltam lá. E aí Balaão já tinha recebido de Deus o não. Deus falou: não vai. E aí, talvez pela ganância que ele tinha, de ver tanto dinheiro ali, tantas joias, tudo mais, talvez por causa disso, ele vai lá e ora de novo ao Senhor. O Senhor fala para ele: então vai, pode ir então, mas você vai fazer somente o que eu mandar você fazer. E ele foi, queridos. E é interessante, e aí nós vemos a jumenta, né? Então ele está lá na sua jumenta, e quando eles entram lá num determinado lugar, a jumenta, ela vê um anjo na frente, e ela se desvia e bate Balaão para cá, e bate Balaão para lá, e vai. E aí, por fim, Balaão fica bravo ali com a jumenta, e ela vai lá e conversa com ele. É um momento muito, muito engraçado, né? Conversa com ele, e por fim ele vê o que ia acontecer com ele, né? Porque Deus tinha falado para ele não, mas ele insistiu por causa da ganância. Então ele ia morrer, mas por fim ele foi. E toda vez que ele ia lá para amaldiçoar Israel, o Senhor falava para ele abençoar. Ele começava a abençoar, né? E parece que acaba aí, né? Parece que acaba aí. Ele vai lá, se eu não me engano, acho que umas 3 vezes, e essas 3 vezes ele vai lá e abençoa Israel. E Balaque, ele fica revoltado com isso. Ele fica louco com essa situação. E aí passa-se, então nós vemos lá depois no capítulo 31, falando justamente o que ele fez. Ele incentivou então a Balaque a fazer com que os israelitas pecassem de uma outra forma. Que eles fossem seduzidos por mulheres que não eram judias, que eles começaram ele deu a estratégia para eles realmente fazer com que Israel pecasse contra Deus. E aí, queridos, foi uma grande tragédia, porque Israel acabou pecando contra Deus por causa disso. Se envolveu com outras mulheres que não eram judias, e isso custou muito caro para eles. Então, assim, quando está falando aqui, né, de Balaão, está falando justamente disso. Pessoas que muitas vezes se infiltram dentro das igrejas, queridos, para tentar tirar você de Cristo, tirar os seus olhos daquele que morreu por você, tirar os seus olhos daquele que salvou a sua vida. Vem com conversinhas fiadas, vem com, não tem nada a ver, e não, lá na minha igreja a gente faz isso, tem nada a ver, lá a gente não,
sabe que são tantas coisinhas sem sentido que as pessoas muitas vezes fazem. E aí, muitas vezes a pessoa vai lá e fala tanto na cabeça que muitas vezes o cristão acaba cedendo. Aí cede uma vez, aí cede outra, daqui a pouco virou prática. Não é assim que as seitas, né? Quantas seitas nós temos hoje, queridos? Quantas seitas? No começo, muitas vezes a pessoa fala, não, isso não é de Deus. Aí as pessoas, elas olham lá e veem de repente um resultado financeiro, ou um resultado de cura, um resultado diferente. Ela fala assim, é de Deus isso daí, olha o que está acontecendo. E elas começam a seguir. Quantas seitas não tem isso? Então, quando se fala de Balaão, fala justamente disso, né? Em relação aos nicolaítas, que ele fala também, né, o Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, que eles ensinavam que o crente não precisava ser diferente. Quanto mais ele pecar, maior será a graça, diziam. Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade do perdão. Eles faziam apologia ao pecado, eles defendiam que os crentes precisavam ser iguais aos pagãos, eles deviam se conformar com o mundo. Por esta razão, né, o texto nos diz que Cristo odeia as obras dos nicolaítas. Ele odeia o pecado. O que Éfeso odiava, Pérgamo tolerava. Então, assim, é interessante, queridos, porque eles tinham uma visão totalmente distorcida dessa graça barata. Não, né, eu já comentei sobre isso, Jesus já morreu eles falavam assim, Jesus já morreu pelo meu pecado passado, presente e futuro, então eu posso fazer o que eu quiser. É um grande engano, queridos. Quantos estão indo para o inferno por causa disso? Lembre daquele filme que eu comentei com vocês, aquele pastor abençoado, um pastor que tinha um ministério imenso lá nos Estados Unidos, é uma história real. E de repente ele começou a questionar, para onde que iam as pessoas que morriam, se conhecer a Cristo, para onde ia, e começou isso. E aí caiu na mente dele que as pessoas, todas elas iam para o céu, porque Jesus já morreu por todas elas. Que é isso? Está errado. Que pensamento é esse? Se você não aceitar a Cristo, se você não se converter a Cristo, como? Como que você vai para o céu? Nós precisamos nos entregar a Cristo, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos nos arrepender. E aí nós nos arrependemos, nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e aí sim, queridos, aí sim, se nós morrermos, nós vamos morar no céu. Então, essa graça barata que muitas vezes tem sido pregada, porque assim, tem se visto, as pessoas pregarem sobre um monte de coisa, mas não se fala de pecado, porque o pecado assusta as pessoas. Quando você fala, como a palavra de Deus diz, que o adúltero ele não herdará o reino dos céus, que o mentiroso não herdará o reino dos céus, quando você começa a pregar essas coisas, quando você começa a falar isso com as pessoas, elas não querem saber. Elas não querem saber. Isso com a visão errada, uma visão deturpada do Evangelho. O Evangelho entrega, o Evangelho é nascer de novo. Como vai nascer de novo e começar a fazer os mesmos pecados, fazer os mesmos erros? Então, como Satanás não teve êxito, queridos, contra a igreja usando a perseguição, ele começou a trazer para dentro da igreja, Pérgamo, o mundo. Como ele não conseguiu através da perseguição, porque quanto mais se matava cristão, naquela época era dessa forma, queridos, quanto mais cristão morria, mais pessoas se convertiam. Mais pessoas se convertiam, o cristianismo ele estava explodindo, mesmo com tantas mortes, milhares e milhares de pessoas morrendo, como eu falei semana passada, naquele momento de Esmirna, 1000 e tantas pessoas sendo jogadas do monte, depois 800 pessoas sendo jogadas do monte. Então assim, tantas pessoas morrendo, mas as pessoas se convertiam, porque elas entenderam o amor de Deus, elas entenderam o que Cristo veio fazer, elas aceitaram a Cristo, elas se converteram a Cristo. Entende? Então Satanás, como ele viu que não tinha mais jeito, não tinha condição, ele falou, agora tem que trazer o mundo para dentro da igreja. E é o que ele estava fazendo em Pérgamo. As pessoas estavam vindo para a igreja e queriam trazer os costumes do mundo. Se lá em tal lugar eles adoravam tal Deus, eles queriam adorar tal Deus dentro da igreja. Se lá eles tinham práticas mundanas, eles traziam essas práticas mundanas para dentro da igreja. Se lá eles faziam tal coisa, eles queriam continuar fazendo
essas coisas dentro da igreja. E esse é um grande erro que acontece até hoje. Muitas pessoas, elas falam que se entregam a Cristo, mas elas querem continuar fazendo as mesmas coisas que elas faziam. Elas roubavam antes, querem continuar roubando. Elas mentiam antes, querem continuar mentindo. Elas adulteravam antes, querem continuar adulterando. Elas se prostituíam antes, querem continuar se prostituindo. Então está errado. A conversão é totalmente ao contrário disso. Eu não vou fazer mais aquilo. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Então, queridos, essa era a situação naquele momento. E isso nós precisamos estar muito atento a tudo aquilo que tem sido ensinado. Nós temos uma época agora, onde os cultos, até semana eu tive uma reunião com o distrito, e a maioria dos pastores que participaram da reunião, eles estão com as igrejas fechadas ainda. A maioria. Nós tínhamos de 65 pastores, na reunião tinha uns 20 e poucos pastores. 2 deles tiveram Covid, né, e ficaram bem ruins com o Covid. E estão com as igrejas fechadas ainda, né, a grande maioria, porque as cidades, né, diferente da nossa cidade aqui, que tem autorização de abertura, nas outras cidades não tem. Então eles estavam com a igreja fechada, ainda estão com a igreja fechada. Então, assim, é um momento onde as pessoas estão assistindo muitas coisas pela internet. E tem muita coisa ruim, queridos. Tem muita coisa que não é de Deus, e as pessoas estão lá absorvendo aquilo, trazendo para a sua vida como se fosse verdade. E outra coisa que ele diz aqui, né, a última coisa aqui, antes de nós concluirmos: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti. Então, aquele que tem a espada, queridos, de 2 gumes, aquele que tem a espada, né, o Senhor dos Senhores, aquele que passeia no meio da igreja, o Cristo vivo, o Cristo que ressuscitou, ele está dizendo aqui, queridos, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti. Ele está dizendo que ele vai vir, queridos. Ele está dizendo para aquela igreja: olha, com muito amor, muito carinho, acorde. Preste atenção nas coisas que estão acontecendo. Não seja tolerante, arrepende-se. Sabe, queridos, o que acontece é que muitas vezes o crente, ele acaba se associando a essas pessoas. E acha normal. E muitas vezes dá até risada. Muitas vezes até riem das coisas que as pessoas fazem. Simples assim. Eles não repreendem, falam: olha, o que você está fazendo não é de Deus, está errado. Simplesmente eles fecham os olhos. Isso quando não vai junto fazer. E aqui, queridos, o Senhor está dizendo que Ele vai vir sobre aquela igreja. Ele fala aqui: arrepende, pois quando em breve virei a ti. Vamos ler aqui. Arrepende-te, pois, senão virei a ti em breve. E contra quem? Ele diz: contra eles, contra aqueles que estão causando esse problema todo, contra essas pessoas que estão causando esses problemas, contra essas pessoas mundanas, corruptas, prostitutos, que estão causando um problema dentro da igreja de Cristo. Então, aqui, queridos, nós entendemos que nada passa desapercebido. Às vezes nós vemos algumas coisas acontecendo, nós vemos igrejas sendo divididas, pastores se levantando contra, irmãos se levantando contra pastores, falando mal e criticando, igrejas, sabe, queridos, que da noite por dia se é dividida, aqui em Araraquara aconteceu tantas vezes já isso, de a gente ouvir falar, a igreja tal, aí levantou-se lá um obreiro, ele saiu, levou tantas pessoas da igreja. Queridos, isso vai ter um preço. Todas essas coisas que acontecem vai ter um preço. Vai ter um preço muito alto. Entende? Então, assim, Deus está vendo todas as coisas. Sabe, essa competição que existe no meio, até no meio gospel. Um competindo com o outro, competindo por audiência, competindo por quantidade de membro, competindo, sabe, queridos, com tantas coisas. Está errado. Tantas coisas erradas que precisam ser mudadas. O Senhor está falando para
Pérgamo lá, olha, arrepende-te, sai dessa vida, mas ele fala para mim e para você, sai dessa vida, muda, arrepende-te. Não é assim, ainda dá tempo. Queridos, olha como Deus é amoroso. Ele está avisando, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou ter que vir até vocês. E aqueles que estão fazendo isso vão ter comigo. Então, arrepender, querido, deve ser tanto dos santos como dos pecadores. Arrependimento é de todos. Todos nós precisamos nos arrepender. Todos os dias, às vezes, nós fazemos coisas erradas, precisa haver arrependimento em nossos corações. E arrependimento não é remorso, queridos. Remorso, você fica lá remoendo aquilo, aí você pede perdão a Deus, mas daqui a pouco você está fazendo de novo. Arrependimento é você mudar de atitude, falar, não quero mais para a minha vida. Não quero, mas às vezes você não tem força para se livrar daquilo, mas você corre para Deus e fala assim, Deus, eu preciso da tua ajuda. Me livra disso, Deus. Me livra, me cura. Em nome de Jesus, me dá força para resistir a essa tentação. E aí Deus vai lá, que Ele te fortalece. Deus vai lá e tira do teu coração aquele desejo errado. Deus vai lá e te mostra, sabe, queridos, uma forma de sair daquela situação. Então, queridos, uma outra coisa é dever da igreja, né, e da comunidade em si, como também das pessoas em particular. Né? Os que pecam juntos, eles têm que se arrepender juntos. É fato. Pecou junto, tem que se arrepender junto. Olha aqui, 2 exemplos rápidos. Né? Nínive, quando Jonas foi lá e pregou arrependimento na cidade, milhares de pessoas se prostraram diante do Senhor. Colocaram um saco, jogaram cinza sobre as suas cabeças, ficaram em jejum, até os animais ficaram em jejum. A cidade se arrependeu. Israel, nós vemos várias vezes assim, em vários momentos da história, o povo se arrependendo, o povo se prostrando diante do Senhor, o povo lá, sabe, queridos, quando se levantava lá, de repente um rei, que era um rei que amava a Deus, ele começava lá, sabe, um grande momento ali, Deus começava um grande avivamento naquela nação, a nação se prostrava diante do Senhor, se arrependia dos maus caminhos. Entende, queridos? É isso. Então, pecaram juntos, tem que se arrepender juntos. E é o nosso dever como cristãos, queridos, pedir perdão pela nossa nação, pedir perdão pelas coisas que têm acontecido na nossa nação, pedir perdão pelas coisas que têm acontecido na nossa cidade, pedir perdão pela vida, de repente, de alguém que você sabe que está fazendo coisas erradas. Fala, Deus, perdão por esta vida, meu Pai, tem misericórdia, abre o coração dela, abre o coração dele, Senhor Deus, que ele possa ver, Pai, que ele possa sair dessa situação complicada. Senhor Deus, abençoa esta nação, muda o coração desta nação, essa nação idólatra, essa nação corrupta, Senhor Deus, peço perdão por ela, peço perdão, Senhor, sabe, queridos, pedir perdão, clamar a Deus. É o perdão, é o arrependimento, queridos, que traz o avivamento. É o arrependimento, é quando o povo está arrependido, o avivamento vem. Quando Deus ele vem para castigar, queridos, né, determinadas pessoas, às vezes acaba realmente, outras pessoas, elas acabam sendo afetadas de alguma forma. Não tem jeito, quando acontecia de Deus parar a chuva sobre Israel, mesmo aqueles que de repente serviam a Deus, eles eram também prejudicados, porque a nação era escrava do pecado, a nação estava distante de Deus. E às vezes acontece, queridos, às vezes está lá a família, acontece um adultério dentro da família, entenda isso. E aí vem, queridos, aquela situação, né? Você semeou o pecado, não tem jeito, vai colher as consequências. E aí vem as consequências, toda a família ela é afetada. Não tem jeito, queridos. O juízo, quando vem, ele acaba afetando pessoas à nossa volta. Eu lembro que, alguns meses atrás, eu falei justamente isso. Muitas vezes as pessoas não entendem que aquele pecado que ela está cometendo não vai prejudicar somente ela, vai prejudicar também as pessoas à volta dela. As pessoas que estiverem ao redor dela vai ser também prejudicado. Então, nós precisamos estar atentos a isso e pedir perdão por essas vidas. E aí, queridos, nenhuma espada ela vai cortar tão fundo, nem infligir uma ferida tão mortal quanto a palavra de Deus.
A palavra de Deus. Porque a palavra, ela sabe, queridos, é luz para o nosso caminhar, queridos. Então, quando o Senhor está falando que Ele vai vir com a palavra, e quando a palavra vem, não tem jeito. Não tem jeito. O que a pessoa pode falar, não acredito nisso, mas é a palavra de Deus. Ela vai se cumprir. Não importa se a pessoa acredita ou não acredita, ela vai se cumprir, acabou, e ponto final. É a palavra. Mas eu não acredito nela, pastor. Não importa, meu querido, se você não acredita nela. Ela vai ser cumprida, você querendo ou não. Você acreditar nela ou não acreditar não muda a veracidade da palavra. Entende? Então todo mundo vai ter a consequência do pecado. Todos aqueles que pecarem vai ter a consequência. Então quando o Senhor vem com a palavra, queridos, não tem jeito. Né? É o que Ele está dizendo aqui. A palavra de Deus vai tomar o controle dos pecadores, mais cedo ou mais tarde. Seja para a convicção ou seja para a sua confusão. Não tem jeito, ela vai chegar, ela vai trazer para o coração daquela pessoa. Muitas pessoas hoje eu gosto de comer, né, vira e mexe eu comento sobre isso, né? Aquele que conhece a palavra, realmente, queridos, e sai da presença de Deus, ele nunca mais vai conseguir pecar tranquilo. Ele nunca mais vai ficar em paz. Porque ele sempre vai saber que ele está fazendo coisa errada. Ele sempre vai saber, ele vai lá, caramba, mentir. Pode ser que ele até, sabe, seja um apóstata da fé. Até não confio mais em Deus, mas aquela palavra que um dia foi semeada lá, ela vai trazer um peso. Pode ser que ele, com o tempo, esse peso fique menor, mas ele sempre vai ter aquela coisinha, caramba. Né? A palavra de Deus diz ao contrário. Então, o Senhor nos chama ao arrependimento. E aí, queridos, o interessante disso é que, né, agora vou terminar aqui, né, essa é a conclusão, que ao que vencer, darei do maná escondido, lhe darei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, não aquele que o recebe. E Deus, Ele sempre termina as cartas com algo tremendo, com algo maravilhoso, com algo que, se as pessoas entenderem aquilo e elas se voltarem para Deus, elas vão receber, queridos, algo que elas nem imaginam, algo sobrenatural, algo grandioso. Então aqui, eu separei 3 coisas aqui rapidamente para a gente encerrar. A primeira coisa é falar do maná escondido. Né? Quando nós falamos de maná, o povo de Israel, eles ficaram 40 anos rodando no deserto, e o Senhor proveu maná para eles durante 40 anos. Então Deus trouxe sustento para eles durante 40 anos. E quando nós falamos isso, queridos, de maná, nós estamos também falando de provisão. Então é um Deus que vai trazer provisão, é um Deus que vai trazer o sustento, é um Deus que vai trazer alegria, é um Deus que vai trazer paz, é um Deus que vai trazer aquilo que você precisa para caminhar nessa terra, e ainda mais depois na glória. Amém? E ele fala também aqui, queridos, da pedra branca. Eu gosto muito, tem várias teorias dessa pedra branca, várias, né? Mas uma que eu gosto muito, né? Uma teoria que eu gosto muito e eu creio nela, né? Nesse sentido, é que fala-se dos tribunais, né? Naquela época, que os jurados, eles tinham uma pedra branca e uma pedra negra. E aí faz o seguinte, as pessoas iam lá e eram julgadas, e aí o júri, ele colocava dentro de um saquinho, dentro de uma caixa, o veredito dele. Se fosse uma pedra branca, era absolvido, e se fosse uma pedra escura, uma pedra negra, ele era condenado. Então depois que todo mundo colocava a sua pedrinha lá, eles contavam aquela pedrinha, e depois que eles contavam a pedrinha, eles sabiam se a pessoa tivesse mais pedrinha branca, era absolvido, se tivesse mais pedrinha escura, né, negra, a pessoa era condenada. E aí nós trazemos isso para Cristo, queridos. Ele está falando aqui que ele vai dar, né? Darei uma pedra branca. Ele está falando de absorvição que nós só temos através de Cristo Jesus. Nós somos absolvidos através de Cristo Jesus. Então, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, nós somos apresentados, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, e somos absolvidos. E aí, então, nós temos a pedrinha branca, e aí, então, Ele vem nos dar um novo nome, como nosso Pai, aquele que nos adotou, aquele que nos livrou da morte eterna para nos dar a vida eterna, aquele que nos resgatou, aquele que está ao nosso lado todos os dias, aquele que nos fortalece, aquele que nos dá o ar que nós respiramos, que nos dá o alimento que nós provamos todos os dias, aquele, querido, que nos ama mais do que nós mesmos nos amamos, aquele que está ali conosco todo o tempo todo, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o criador da vida, o eterno Deus, o grande Emmanuel, o Deus conosco. Ele vai nos dar uma pedrinha branca e nela um nome que só aquele que recebe conhece.
Queridos, isso é maravilhoso que Deus está falando. Que além de Jesus nos tornar justos, nós somos justificados em Cristo Jesus. Ele vai nos dar um novo nome. E vamos viver eternamente ao lado dele. Olha o que o Senhor está falando. Se fosse algo sabe, querido, se fosse somente um juízo, né, como muitos pensam do Apocalipse, somente um juízo, Deus não ia estar alertando aquela igreja. Deus não está alertando nós hoje. Arrependa-se. Analise sua vida, analise se de repente fala, pastor, mas eu tenho vivido uma vida, eu tenho me desviado do mal, não tenho pecado, mas muitas vezes nós pecamos por omissão. Muitas vezes nós olhamos as pessoas fazendo coisa errada e não falamos nada. E nós temos obrigação de falar. Nós temos obrigação de mostrar o caminho para elas, queridos. Lógico, nós não estamos aqui para apontar o dedo. Nós não estamos aqui para acusar ninguém, porque nós não somos melhores do que ninguém. Aquele que nos salvou é melhor do que todos. Aquele que nos salvou é maior do que todos. O nosso papel, queridos, o meu papel, o seu papel, é mostrar para eles o caminho, que é Cristo Jesus. Mostrar para eles que aquilo que eles estão fazendo está errado. Que o Senhor tem para eles algo especial, algo tremendo. Então, não compactue, queridos, com as coisas erradas. Seja santo, viva uma vida em santidade. Agrade o coração de Deus. Não se preocupe. Porque nem sempre, quando nós agradarmos o coração de Deus, nós vamos estar agradando o homem. Mas mais importante para nós é agradarmos a Deus, como Pedro mesmo diz, os apóstolos, né? Mais importante é agradarmos a Deus do que aos homens.